V de vingança. V, meu nome é vento. Passo sem ser visto, aliso crinas, enlaço dálias, resisto, despisto. Mas quando me enfureço, derrubo muros, esmurro rimas, usinas, destruo São Paulo em chamas, caóticas esquinas, o edifício da Fiesp em ruínas. V, meu nome é vento. Passo sem ser visto, mas num piscar de olhos, espalho teu ouro, arraso tua herança, e deixo inscrito em grafite no topo da torre do céu meu outro nome, V de vingança. Um brinde à poesia de Ademir Assunção. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de ter aqui Ademir Assunção. Ademir, um brinde à sua poesia. Um brinde é nossa. E aí, a gente chega no Zona Branca. Zona Branca de 2001, que aí já é outro giro de linguagem. Eu acho, pelo menos penso, isso as outras pessoas, os leitores que vão dizer, eu penso que meus livros, cada um é completamente diferente do outro. Eu acho que seria uma falta de imaginação tremenda ficar fazendo livros, se repetir iguais. Então, a cada momento estou buscando outras coisas, e continuo sendo a mesma pessoa, evidentemente, né? No Zona Branca, tem algumas coisas, pelo menos eu vejo assim, que me acompanham, que é a sonoridade. A sonoridade está sempre presente, é fundamental. Eu escrevo com o corpo todo, principalmente com os ouvidos, né? Mas no Zona Branca, por exemplo, eu acho que já por conta dos cinemitologias, que eu falei que era aquela busca da linguagem do sonho com o cinema, então necessariamente bastante pictográfica, visual, né? Visual não no sentido da disposição dos versos na página, mas de imagens dentro do poema. No Zona Branca eu acho que eu fui um pouco mais além nesse sentido. É uma busca consciente de carregar os poemas com mais imagens, com blocos de coisas, versos, encadeamentos de palavras que você pudesse quase que ver na sua frente. Né? E isso foi uma busca consciente, mas embora eu acho que todo processo criativo, seja lá qual for a linguagem que você se dedica, tem muito do inconsciente. Porque a gente é formado de consciente e inconsciente. Né? E acho que muitas coisas, das melhores, inclusive, vêm daquele lugar que você fala, caramba, onde surgiu essa ideia? Claro, são das vivências, das coisas que você leu, de uma série de elementos, né? Mas eu acho que a gente está o tempo todo lidando com essa massa de consciente, inconsciente, né? De você, algumas coisas que você busca, que eu estou falando, eu queria fazer poemas mais carregados de imagem, de visualidade, mas isso não determina o resultado final. Porque sempre tem um imponderável, e aí é que é a centelha da criação. Sim. Porque se você tem uma coisa totalmente planejada, é engenharia. Aí você vai fazer uma ponte, né, que você tem que ter cálculos precisos para que aquela ponte não caia, né? E a arte é diferente, né? A arte é a criação individual, né? Embora você nunca está sozinho, né? Você lê muitas coisas, você assimilou, você conversou, desde o taxista, de repente uma conversa com um taxista, sabe? Você faz uma ligação com Guimarães Rosa e daí sai a centelha criativa, entendeu? E sem contar que a gente está à mercê das nossas incapacidades também, né? Que às vezes a gente é incapaz de reproduzir aquilo que a gente imaginou, né? E aí acaba que o poema não era o que você imaginou, mas é o que ficou, né? Isso também tem a sua parcela ali, né? Totalmente. Porque nesse processo de conhecimento,
né, de você nascer sem saber nada e vai deslizando pela vida, caminhando, tropeçando e conhecendo, aprendendo coisas, muitas pessoas acabam utilizando o conhecimento de uma maneira arrogante, né? Uhum. Isso não porque eu sei mais que os outros, né? E em vez de socializar aquilo que ele assimilou, ele trata como uma arrogância. E eu vejo como conhecimento uma luta brutal contra a nossa própria ignorância. Uhum. É por isso que a gente acaba adquirindo conhecimento, porque você está lutando contra a sua ignorância, né? Então lê um poema pra gente do Zona Branca, Ademir. Vou procurar um que caracteriza isso que eu estava falando, dessa busca por imagens. Vou ler um curtinho, em que acho que é do início aqui, que é bem visual e talvez até bastante atual, né, diante dessas aberrações que a gente tem visto com o tratamento que estão dando moradores de rua, crianças, mulheres, adultos, né? Inclusive muita gente sendo assassinada, né, exterminada. E esse poema, esse livro de 2001, deve ter escrito que em 97, 98, não me lembro, este poema, que é A Queda em Preto e Branco. O sol, guache derretido no carvão do asfalto, onde o moleque, retina em pânico, recebe o pipoco da lei. Anjo caído na porta do reino de Deus. Acho que dá para perceber assim, bem, né? Podia falar anjo caído na porta da igreja. Não, foi na porta do reino de Deus. O guache derretido no carvão do asfalto. Tentativa de transformar a linguagem, que é uma coisa abstrata, em uma coisa... Mas real ali, no sentido, né, de apropriação mesmo, mais universal, né? Eu não diria real, eu diria assim mais que você quase consegue visualizar. Né? Eu poderia falar, por exemplo, o sol refletido no asfalto, que é exatamente a mesma imagem. É diferente, guache, né? Aqui, guache derretido no carvão do asfalto. Eu posso chegar aqui e falar para vocês, caramba, aconteceu um acidente aqui na esquina, um carro atropelou uma pessoa. É uma coisa. Se for um Fusca azul atropelou uma senhora vestida com um casaco preto, eu estou dando mais elementos. Não estou? E eu acho que isso os poetas precisam ter consciência. Você entende? Em uma das cenas que eu acho genial do filme, do Peixe Grande, o pai fala assim, ele está falando com a nora, e ele fala assim, mas aí o seu filho me contou, não, mas ele só contou, isso é muito apegado aos fatos, né? Ele deve ter contado sem nenhuma beleza, sem nenhum ornamento, é justamente isso, né? Trazer a força que são as figuras de linguagem, né, que a gente se utiliza, que é o que traz esse poder, né, imagético mesmo. Né? Mas a sua poesia, além das figuras de linguagem, das figuras imagéticas, também trazem essa figura sonora, né? Isso que eu acho incrível, que você consegue unir mesmo, né? A figura de linguagem, as imagens, o poder que as imagens têm, mas com o poder que é a sonoridade, né? Então, também é uma peça sonora, né? Impactante. É incrível. Depois do Zona Branca, a gente chega no Adorável Criatura. É isso? Frankenstein? Depois do Zona Branca, Adorável Criatura. Frankenstein, que é prosa de novo. Eu fico oscilando entre a prosa e a poesia. Isso é o que chamariam de um romance. Né? E eu acho o romance esse termo, uma coisa datada, do século XVIII, XIX.
Romance normalmente está ligado, se a gente for na origem da palavra mesmo, é uma história de amor, romance, né? E que acabou ficando, talvez por facilitação mercadológica, né? Você tem a poesia, tem o conto, o romance. Eu não considero que o que eu escrevo em prosa seja romance, até porque como eu disse, eu não me acho um bom contador de histórias, embora que seja uma história. Mas aquela coisa da história, de criar o personagem com verossimilhança, que o personagem é um cara invejoso, e aí ele trama para tentar prejudicar o outro, até o assassinato do marido, da amante. Eu sou péssimo por isso, eu não tenho saco. Eu não tenho paciência, e admiro alguns que fazem isso muito bem. Por exemplo, sou apaixonado pelo John Fante, né, que Pergunte ao Pó, Lenin se traduziu, Sonhos de Bunker Hill, que é aquele que sabe contar essas histórias e conta de um jeito fantástico. Não é a minha praia. Eu já, nesse livro, Adorável Criatura Frankenstein, os personagens principais são pronomes. O personagem principal chama-se eu. Então ele começa narrando: eu estava no aeroporto de Congonhas e tal. Dá a impressão que está uma narrativa na primeira pessoa, mas não é, na terceira, porque ele chama eu. Daqui a pouco o verbo não concorda mais. Eu estava no aeroporto e subitamente foi ao banheiro. Como eu fui ao banheiro? Aí começa a dar um ruído de linguagem. Os outros personagens, eu usei todos os pronomes. Tem um que chama... tem o eles, que é um garoto de rua. Eles, né? Do outro lado da rua. Né? Tem a você, que é uma jornalista que trabalha na Folha de São Paulo, pela qual o eu se apaixona. Tem o nós, que é um arqueólogo, e que é, no fundo, uma representação também... como é que chama esse spoiler, né? Quando você conta o final. Eu não quero dar uma de spoiler, mas a representação, digamos, real dele é um antropólogo, mas na verdade ele é a figura demoníaca. Né? Então, começo por aí, os personagens são pronomes. O eu, que ele acha, ele é um escritor, e ele mesmo acha que ele está narrando a história, até que se dá conta que ele é só um personagem. Alguém está narrando a história, e ele começa só a se ferrar. Ele vai, mas isso eu me ferro o tempo todo. Aí ele vai, puto da vida, procurar o narrador. E aí o narrador fala: não, mas não sou eu que estou contando a história, tem um autor. É só sua voz. Então, quer dizer, já não é uma coisa... dentro desse padrão do romance, tem ter verossimilhança e tal, não é a minha. Os outros personagens são Caetano Veloso, Jô Soares, Pernalonga, ACM, Capitão Gancho, entendeu? São tão reais quanto o Caetano Veloso ou a barata que pode passar aqui pela sala. Todo mundo, o Pernalonga está no mundo, com uma imaginação. Pergunta, quem não conhece o Pernalonga? Todo mundo conhece. Talvez tenha mais gente que conheça mais o Pernalonga do que o Caetano Veloso. Então, para mim, a literatura, quando eu vou para ficção, eu levo esse mesmo arcabouço da poesia, e aí eu me divirto. É gozado, para mim eu fui notando ao longo do tempo que poesia, para mim, não é diversão, não, é trabalho pesado. Puta, agora na prosa, cara, eu me vingo de todo mundo que me sacaneia. Eu me divirto. E aí você explicou o porquê do Frankenstein, né? O Adorável Criatura Frankenstein, o título que, aliás, vem de um poema do Zona Branca. As pessoas vão se ligando. É como se fosse uma metáfora do que a gente é hoje. Somos todos adoráveis criaturas Frankenstein. A gente é um pedaço de Pound, um pedaço de Zen budismo, um pedaço de seriados da televisão, de desenho animado. Histórias antigas. Ele está falando, a quantidade de estímulos que a gente enfrenta hoje
não tem comparação com Dante Alighieri, com Homero. Não estou dizendo que são os melhores, muito pelo contrário. Só estou reconhecendo as diferenças. Você sai na rua, se você andar daqui até ali, ainda mais as pessoas estão andando digitando no celular, passa o ônibus, se tiver uma televisão ligada no bar, entendeu? Você chega em casa, abre um livro, é uma quantidade muito grande. Então nós somos hoje uma espécie de Frankenstein, todo fragmentado, e a gente vai procurando uma unidade, eu não me preocupo muito com unidade, porque somos isso. Você vai procurando desses fragmentos todos criar a criatura que é você mesmo. Alguns não aguentam e precisam procurar até ajuda profissional, procurar um psicanalista, um psiquiatra, porque não conseguiu montar os retalhos, né, os fragmentos todos, e manter no lugar, mais ou menos no lugar. Mas eu acho que talvez seja por isso mesmo, né? Um apego demasiado na realidade, no concreto ali, né? E aí... Porque a realidade é dura, né? Essa realidade que é a sobrevivência. O que eles chamam de realidade é aquela coisa da sobrevivência. É dura, às vezes é uma máquina maior que você, sabe? Que você não fala, como é que eu vou conseguir mudar isso? E acho que em alguns regimes podem ser um pouco mais ter um grau de justiça maior, né? De justiça social, por exemplo. Mas eu acho que é uma coisa que nunca vai se resolver para a humanidade. E a gente ainda é obrigado a lidar com isso no mínimo 8 horas por dia, né? Sem contar o tempo, né? Que a gente leva 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, cara, né? Então é complicado mesmo, né? A maior parte do dia você está ali, você é apenas um objeto, né? Você não é sujeito, né? E diante de uma máquina que é gigantesca, né? Você não sabe nem onde é que eu chego em algum botão para tentar desligar essa máquina, né? E a gente se depara com essas questões, né? Somos seres vivos tentando se manter vivo por um tempo, né? Agora, eu tenho a impressão que hoje, com as tecnologias, a própria sistematização do trabalho, tem um lado bom de você organizar. Quer dizer, por exemplo, alguém precisa limpar a cidade, como é que vai fazer? Alguém precisa recolher o lixo, né? Que as pessoas colocam na rua. Eu acho que poderia se tentar com que essas tarefas fossem de alguma maneira mais, no mínimo, justas. E humanizadas. Exatamente. Se falou durante muito tempo, eu ouvi durante um período da minha vida, que hoje a gente tem uma explosão tecnológica, né? Que quando eu nasci em casa não tinha televisão, por exemplo. Aí eu nasci nos anos 60, em 61. Quer dizer, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, rápida. Mas, sim, eu vi ao longo da minha vida, eu vi várias, o tempo todo, que a tecnologia ia liberar o homem, né? Porra, a gente não vai ter que fazer mais aquelas tarefas pesadas. Não é isso que está acontecendo. Não. Por quê? Porque a gente tem um sistema que é cada vez mais concentrador de riquezas, cada vez mais na mão de poucos. E eu tenho plena convicção que a quantidade de riqueza, de alimentos, de todo tipo de produtos que se produz, e muitos, eu estou falando até dos essenciais, porque muitos não prestam para nada, só prestam para gerar riqueza. A quantidade hoje de coisas que se produz no mundo, de riqueza que circula, é incomparavelmente maior. Não vou nem comparar com 200 anos atrás, comparar com 30. Eu não tenho dúvidas que daria para todo mundo viver bem, com conforto. Nem todo mundo quer ser milionário. Acho que, aliás, a maior parte das pessoas estão cagando para ser milionário. Você quer viver. Você quer simplesmente viver. Viver com certo conforto, poder viajar. Você quer ir para,
sei lá, para Trancoso, você ir para Trancoso, você... Pelo menos o dinheiro da cervejinha. Da cerveja, algum trocado para a garantia, como dizia o Cazuza, entendeu? Agora não, tem alguns que querem concentrar e tiram dos outros. E nesses 30 anos, o negócio ficou pior, né? Porque a concentração de renda ela está diminuindo, né? Assim, então, a renda maior está na mão de poucas pessoas, assim, né? Cada dia que passa é incrível, né? Se a gente pensar ainda que essa tecnologia ela causa o contrário, né? Porque se pensar nos laboratórios farmacêuticos, né, que não querem que a medicina alternativa cresça, agricultura orgânica, a gente fica refém desses remédios caríssimos, né, e não tem, né, ainda as fórmulas não ser liberadas, né, tudo isso está ligado, não sabemos. Você vê um poeta no século XXI. Qual poeta consegue viver do seu próprio trabalho? E poesia é um trabalho. Se você pensar na Idade Média, no século XVII, no século XVIII, era um poeta, um músico. Se ele não fosse protegido de um rei, de uma rainha, de uma duquesa, de um duque, ele era um saltimbanco. Ele botava as coisas dele nas costas, o alaúde, o violão, o instrumento dele, o violino, se juntava com um grupo de atores, atrizes, né, um músico, um poeta, e botava pé na estrada. E não viveria diferente, né, muito diferente de um agricultor, né, de um camponês da época, né, ele viveria muito parecido, né. Ele, inclusive, tinha contatos com os poetas provençais, por exemplo, isso no século XI, século IX ao século XI, que circulavam pela Europa, saía ali do sul da França, eles iam ao mesmo tempo que se apresentando, rodando chapéu e tal, eles eram uma espécie de jornalistas, poetas e jornalistas, porque eles iam contando ao longo do caminho o que eles tinham visto pelos lugares que eles já tinham passado. Entende? É uma tradição muito parecida com a tradição dos repentistas nordestinos, por exemplo, dos trovadores, do rock and roll, de um Bob Dylan. Entende? Que além de você estar hoje, agora decaiu de novo, teve um momento ali nos anos 60, 70, 80, até a parte dos 90, que com um músico, por exemplo, podia sobreviver do mercado. Vender seus discos, fazer seus shows, sobreviver, muitos se tornaram milionários, inclusive, né? Que era uma coisa que na Idade Média, por exemplo, muito difícil, um saltimbanco, você podia até viver da sua arte, mas e viver viajando, viver até para os espíritos aventureiros, ter uma vida legal. Com uma possibilidade industrial, e se fosse melhor distribuída, se as coisas fossem divulgadas, tivessem suas dimensões concretas, então, a gente poderia viver, porque é o seu trabalho, é a sua maneira de se relacionar com o mundo, é o que você tem para oferecer para o mundo, né? Mas não, a gente continua em alguns aspectos enfrentando problemas de 400, 500, 600 anos. Já que você falou dos jornalistas, vamos falar de Faróis no Caos. Cara, já não está ficando muito longo? Mas aí depois eu divido. É um livro de entrevistas ao longo aí da sua vida jornalística. São quase 3 décadas de trabalho jornalístico, mas mais do que jornalístico, vamos explicar. São entrevistas feitas ao longo de quase 3 décadas, principalmente com poetas do papel e poetas da música, que eu não faço muita distinção. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, como profissional,
uma das coisas que eram muito claras para mim é que, trabalhando num jornal, ou em vários revistas que eu trabalhei, eu teria acesso a pessoas que me interessavam profundamente. Eu estou falando de pessoas como Augusto de Campos, Roberto Piva, Lenine, Caetano Veloso, Itamar Assunção, e outros menos conhecidos, como Marcati, o Cláudio Daniel. Eu teria acesso por quê? Eu poderia ligar para as pessoas e falar: eu quero fazer uma entrevista de uma página no jornal. Então, eu tinha muito claro que eu poderia ter uma espécie de aula particular com um cara que entendia muito daquele assunto. Entende? E depois eu poderia socializar isso para outras pessoas. Porque eu ia gravar aquilo, depois eu ia editar, e eu sempre tive um cuidado muito grande com a edição, e publicar, tornar público, para quem quisesse adquirir aquele conhecimento, concordar, discordar, entende? Mas conversas de alta substância, comida boa, alimenta, sabe? E então eu fiz isso ao longo de 3 décadas, né? No final, como os jornais, os grandes jornais e revistas foram fechando, cada vez mais para esse tipo de abordagem mais profunda, mais criativa, mais interessada, as últimas entrevistas são da revista Coiote, que o Rodrigo Garcia Lopes, o Marcos Losnak e eu criamos justamente porque já não tinha mais espaço em lugar nenhum. A gente continuar divulgando coisas que a gente achava essenciais. Tinha uma revista Coiote que a gente publicou durante 12 anos, ininterruptamente, com uma edição de 1000 exemplares, né? Pequena, comparado a um jornal de 300 mil. Folha de São Paulo chegou a tirar 1.800.000 no começo dos anos 80. Quer dizer, a capacidade de atingir mais gente, mais pessoas, enorme. Mas enfim, foi se fechando e a gente continuei fazendo. E então o Faróis no Caos é o resultado desse trabalho que para mim é muito importante. Minha trajetória no jornalismo e a maneira como eu encaro o jornalismo, encarei, tomara que consiga em algum momento dar uma reviravolta e voltar a ter um jornalismo mais rico e criativo, faz parte dos desenvolvimentos de linguagem. Sabe? Como estudo poesia, prosa, jornalismo, eu sou apaixonado pelas possibilidades da linguagem jornalística, entende? E aí nesse livro tem entrevistas com, além desses que eu já falei, Geraldo Carneiro, poeta vivo, incrível, pouca gente conhece, escreveu várias parcerias com Egberto Gismonti, com Astor Piazzolla, roteirista de séries para Globo, inclusive, poeta de mão cheia, Glauco Matoso, Heriberto Iepes, poeta mexicano, muito bom também. Eu não conheço. E aí tem Hermeto Pascoal, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Nelson de Oliveira, né, um escritor contemporâneo, Néstor Perlonger, argentino, que viveu no Brasil, muito poeta e prosador, interessantíssimo. Quer dizer, isso aqui, vendo, Faróis no Caos, isso aqui foi feito em jornal. Sabe? Na época que tinha jornalismo cultural, né? Isso que eu acho mais incrível. Eu não fiquei em casa sozinho, e eu considero isso como um livro de crítica, porque é comida boa para quem quer se alimentar bem, entendeu? Isso foi feito em jornal, não foi feito dentro de uma academia, dentro de uma... Não estou desconsiderando o trabalho acadêmico, mas eu estou dizendo que num período em que isso era possível que chegasse a muita gente, a quem tivesse interessado, a quem comprasse o jornal. De repente o cara está interessado em economia, outro em política, mas de repente ele virando as páginas, ele parava, começava a ler e falava: pô, mas interessante isso aqui. Agora não. A gente está continua havendo pessoas
grupos de pessoas criando nas suas mais diversas áreas, não tem a menor dúvida que tem, nesse momento deve ter um cientista descobrindo ou tentando descobrir a cura para o câncer, assim como tem pessoas trabalhando, fazendo coisas fantásticas no teatro, na poesia, sabe? Na literatura, na prosa, na música, entendeu? E isso está sendo sonegado para as pessoas. A palavra é essa, está sendo sonegado. Em nome de quê? Sabe? Em nome de um controle e de uma coisa totalmente mercadológica. Sabe? Um produto que você possa lançar e que ele dê muito dinheiro em pouco tempo. É isso. Entendeu? Quer dizer, isso para mim é uma ação criminosa. Porque o conhecimento deve ser difundido, ele precisa ser difundido para a sobrevivência da raça humana. Entende? Pô, e eu estou pensando, você está falando, eu estou pensando, né? Não sei se você conhece aquele livro do Barthes, sua aula, que é um discurso de inauguração dele, que ele foi convidado para dar aula no Colégio de França, que ele fala justamente uma frase que ficou conhecida, que a língua é fascista, porque ela nos obriga a dizer de uma determinada forma. E aí a gente está vivendo um mundo fascista por causa justamente isso, né? Assim, nos obriga a ver o mundo de uma determinada forma, né? Te tira a possibilidade de ter acesso a outras informações, a outros conhecimentos, né? É desesperador mesmo, né? A gente está vendo um mundo... Cara, isso foi... Só isso dá de se passar anos pensando. A língua é fascista. Tem duas entrevistas com o Roberto Piva nesse livro, no Faróis no Caos. Uma eu fiz em 91 para o Jornal da Tarde, a outra foi já para a revista Coyote em 2000 e pouco, 2003 talvez, por aí. Nessa primeira entrevista com o Piva, de 90 e 91, eu fiz uma pergunta semelhante para ele, não tão contundente quanto você, com essa afirmação que você fez, mas eu falei, porque o Piva ele tem uma influência muito grande do surrealismo, e o surrealismo ele se volta contra a lógica da linguagem, né? Ele se rebela contra essa lógica, justamente, se formos usar essas palavras, claramente dessa maneira, por achar a língua uma instituição repressora, fascista, se quisermos. Aí eu perguntei, mas Piva, você faz isso usando a linguagem. Não é uma contradição? Você faz isso usando a língua. E aí falou, bom, o que eu posso fazer? É um instrumento que eu tenho. Né? Se você pensar a poesia concreta, por exemplo, se insurgiu contra esse caráter repressor da linguagem, da língua, e explodiu com isso. Distribuiu o poema no papel, fez de maneira circular, e não só isso, como ornamento, a percepção de um poema é outra, a leitura já não é mais, não precisa ser da direita para a esquerda, de cima para baixo, você lê o poema em multidirecional, você vai ter que descobrir a tua leitura, inclusive. Ela passa a ser um instrumento meio, é assim, você tem que ler assim. Eles colocam no jeito bom, procura o seu jeito de ler. E aí o leitor passa a ser coautor, né? Ele tem que ser. Senão ele olha para aquilo e não entende nada. Ele exige também um trabalho do leitor para reprimir essa coisa que passa a ser normativa da língua, né? E a gente trabalha com isso o tempo todo. Um músico trabalha com outros elementos. A linguagem musical também tem seus... Se você pegar a escala musical da música indiana, ela é diferente da ocidental. Ela tem 12 notas, ela tem que eles chamam de microtons, entre um tom e outro tem vários outros tons. E é o mesmo ouvido. Mas é engraçado que a gente tem dificuldade de perceber, né, esses microtons. Às vezes irrita. Porque não está acostumado, né? Não está acostumado, é treinamento.
Se você passa a ouvir com frequência, você passa a se habituar. É aquilo que eu estava dizendo, você nasce dentro de uma língua e dentro de uma cultura. Sim. E sem falar na música tonal, né? Ela é incômoda. Né? Para a gente está acostumado a pelo menos 4, 5 séculos de música tonal, você ouve uma música do Arrigo Barnabé, ela é incômoda. É uma coisa que você não identifica. Agora, se você for se acostumando, né, e for compreendendo, você fala, caramba, é um outro universo. Assim como se você pegar a música de Pigmeus, por exemplo, que é a música modal, é antes da música tonal, né? Muita gente também não consegue ouvir a música das mulheres búlgaras, vozes búlgaras, ela incomoda, até Bach. Sabe, tem muita gente que fica incomodada, porque aquela célula ela vai se novelando, né? Parece que ela não tem continuidade, porque falando da música, eu não sou um conhecedor da música. Eu não estou falando da canção, letra e música, da música. Mas tem algumas coisas que eu estudei, algumas pessoas, e tem alguma noção. A música tonal, que é o predominante que a gente vive hoje, e que não foi sempre predominante no mundo, ela tem começo, meio e fim, e ela tem momentos de tensão e relaxamento. Você pega Beethoven, você pega Brahms, você pega Liszt, cada um da sua maneira, e cada um vai percebendo e vai tentando alargar mais, romper os limites, rasgar aquele papel de seda ou aquela parede de chumbo para poder ir mais além. Mas ela funciona nesse esquema, tensão e relaxamento. E todo o movimento da sociedade industrial, isso é pré-industrial, mas de sociedade ocidental que vem se formando há muito tempo, é assim. Pega filme de terror, não tem terror o tempo todo. Porque se tiver terror o tempo todo, chega uma hora que você já acostumou, já não é mais terror. Vai ter aquele suspense. Vai acontecer alguma coisa onde a câmera vai para lá, a música acelera. Né? E a gente vive dentro desse modelo, dentro dessa moldura, sabe, do real, que é esse modelo. Incrível, né? Entende? Quer dizer, quando as pessoas passam a compreender, e por isso que eu digo conhecimento, porra, não é uma arma, cara, de prepotência. Bicho, eu tenho uma ojeriza das pessoas que usam dessa forma. Cara, o conhecimento é uma coisa que precisa ser como a comida. Bicho, se alguém está passando fome, bicho, ela não pode passar fome, ela tem que comer, porra. É o caráter humanitário, né? Sabe? É isso mesmo. E é isso. E qual que é o... Aqui, é o Ninguém na Praia Brava? Não, esse é o mais recente. É o mais recente. Daí foi pro ventríloco, né? Pro ventríloco, e depois na sequência vieram esses dois. Aí a gente chega na Voz do Ventríloco, que esse aqui foi premiado com o Prêmio Jabuti. Meu Prêmio Jabuti. Primeiro lugar. Primeiro o Glauco Matoso, com o livro do mesmo nome, Sucupira, Corrupira. E em terceiro o Antônio Cícero. Antônio Cícero. Porventura, se não me engano. E conta pra gente um pouquinho da Voz do Ventríloco. Olha, cara, a Voz do Ventríloco eu quis chutar o balde mesmo, sabe? Jogar uma poesia brutal, brutalista, porque eu acho que tem muito a ver com várias coisas que a gente já conversou aqui, esse desconforto com um mundo cada vez mais concentrador, cada vez mais injusto, com todo um arsenal, cara, de possibilidades, de meios de propagação do conhecimento sendo usado de maneira totalmente
irresponsável, tentando convencer a todos de que ser um idiota é bacana. De que você abrir mão da tua inteligência, da tua percepção, é bacana. Como assim? É bacana. Ser um babaca é bacana? Como assim? Entendeu? Ser um medíocre é bacana? Então, nesse livro, sabe, chutei o balde mesmo. Acho que uma atitude meio punk, sabe? Falar, é isso que vocês querem? Então tá. Então tá bom. Mas eu fiquei surpreso de ter ganho o prêmio justamente com esse livro, porque foi uma surpresa mesmo. E ele tem essa linguagem bem crua, né? Falando desse submundo. Eu também fiquei muito surpreso, porque o Jabuti tem uma linguagem também, né, do próprio prêmio. Eu fiquei surpreso quando... tem umas cenas que são bem violentas, né? A violência está bem presente. Então, não que eu tenha prazer com a violência, eu quis justamente isso, devolver. Sabe, a gente está sendo tratado com tanta violência, né, com tanta grossura, que eu falei, então eu vou devolver. Que tem a ver com o título, né? É a voz de alguém que está por trás ali, né? Não é o que está... Lê um poema pra gente, Ademir. Eu vou ler um que eu gosto muito, e que ao mesmo tempo que tem essa... Vocês vão perceber que tem essa... muito direto, muito carne crua, tem uma... digamos assim, uma celebração do mistério, né? Desse lado da vida que não está aqui para ser comercializado, para ser transformado em mercadoria e ser vendido. É o puro prazer de viver e de se deparar com aquelas perguntas que a gente continua se fazendo 5.000 anos depois, 10 anos depois. Né? Afinal, o que somos? Né? O que estamos fazendo aqui? O que significa você, de noite, olhar para um céu estrelado e falar, caramba, o que eu sou? É uma poeirinha do nada, né? Então esse poema, O Olho Azul do Mistério, acho que tem um pouco disso, sabe? Dessa contraposição do que a gente viaja, imagina, e do que aquilo que se apresenta no dia a dia, né? O olho azul do mistério. Desço dos céus para beijar os lábios quentes da fera. Desço. Vejo dragões pastando na grama azul, incêndio nas cortinas dos apartamentos. Desço. Escuto um coro de crianças bêbadas, vozes batendo no casco do navio fantasma ancorado no cais da última utopia. Vejo. Sinto na pele os dedos de uma androide aflita, quase em pânico, mãos de neblina, pálpebras que se fecham toda vez que toco o bico dos seios. Escuto. Encaro o olho do grande gavião terena. Leopardos lambem o leite da Via Láctea, saltam com garras envenenadas sobre as penugens de Vênus, penetram o cu da lua. Pregas se rompem, espelhos se estilhaçam e rasgam a carne dos banqueiros que sugam o vinho da vida com canudinhos cedidos pelo Sr. McDonald's. Sinto, e por isso escrevo. E por isso deixo aqui palavras escritas na água, na carne dos que sofrem. Escrevo com sangue, escrevo com porra nas paredes das salas iluminadas com a luz monótona dos aparelhos de televisão. Escrevo com mijo nos muros das cidades do Ocidente. Convoco hidras, provoco tumulto. Estrelas sentam-se no sofá e tomam café marroquino. Os sentidos mixam o onde e o quando na câmara oca de ecos. A pele se arrepia.
Relógios praticam saltos ornamentais em piscinas vazias. Neve ao redor dos cabelos. Chove na terra inteira. Dedos de açúcar tocam a escama dos peixes. O corpo todo pressente a presença de um Deus. E você finalmente encara o úmido olho azul do mistério. E o prêmio Jabuti? Mudou alguma coisa, Ademir? Em que sentido você imagina que o prêmio mudaria? Não sei, sim, porque ainda é o maior prêmio brasileiro, assim, e receber... Primeiro que acho que tem um caráter que deve ser muito impressionante, que de uma maneira ou de outra, você está sendo reconhecido pelo seu trabalho, né? Reconhecido pelos pares. Mas apesar disso, mudou alguma coisa? Qual foi o impacto do prêmio Jabuti em você? Bom, pessoalmente foi bacana, nesse sentido, né, de você aquilo ao qual você está se dedicando já há tantos anos, ser merecedor de um prêmio dessa importância, né? Principalmente por ser um prêmio que é julgado, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra julgamento, mas que é analisado, por nossos pares, né? São poetas na área de poesia, às vezes professores e tal, então é bacana. Mas em termos de repercussão, assim, sinceramente, não mudou quase nada. No sentido de ser convidado para os festivais, né, para Flip, para os festivais literários que tem. Agora diminuiu um pouco, né, mas teve um período aí que tinha muitos e tal. Não aconteceu isso. Alguns convites e tal, não tanto pelo prêmio, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo já há anos, né? E não sei, talvez se o livro tivesse saído por uma grande editora, seria diferente. Porque as pessoas, né, não basta você fazer um trabalho que um prêmio, digamos, chancela com a qualidade. Você tem que estar etiquetado, comercializado por uma grande empresa, né? E eu acho que a lógica das pessoas que organizam esses festivais, essas instâncias, né, entre o autor e o público, talvez funcione dessa maneira. Talvez sejam um pouco preguiçosos, né, de ter mais curiosidade, de realmente pesquisar, se informar, ler. Pode ser isso, não sei. Eu gostaria que aí você de casa, né, se gostou do Ademir, gostou do papo, dá um curtir no vídeo, compartilha, divulga a poesia do Ademir, divulga a sala de leitura. Obrigado. Um poema do livro LSD No, chamado Essa Cara. Eu sou apenas um homem no meio del caminho, uma pedra no meio do caminho, uma pedra no sapato, dedos ágeis de gato, no meio das pernas um saco, bandido de saco cheio. Mas ela é quem quer, ela é a mulher, e eu sou apenas um homem.